Imagine segurar uma tábua escrita há milhares de anos e conseguir ler exatamente o que ela diz. É uma sensação quase indescritível. Por mais de um século, esse objeto foi apenas mais uma peça esquecida em um arquivo universitário. Uma tábua de argila quebrada coberta de poeira. A princípio nem parecia conter escrita, mas quando a inteligência artificial finalmente conseguiu decifrá-la, tudo mudou. Essa tábua babilônica com 3.700 anos de idade não apenas reescreveu a história. Ela provocou um arrepio nos especialistas que viram os resultados. O que estava registrado ali não era mito, nem oração, nem conto popular, era algo muito mais avançado e perturbador. Esta é a história de Plimpton 322, a enigmática tábua babilônica decodificada pela IA. Um artefato descoberto no início do século XX, nas areias escaldantes do sul do Iraque, entre ruínas de cidades esquecidas e zigurates desmoronados. Um fragmento de argila que, mesmo rachado e pequeno, guarda um dos segredos mais surpreendentes da antiguidade. Imagine a seguinte cena. Um arqueólogo caminha sob o sol escaldante do Oriente Médio, escavando as ruínas silenciosas de uma civilização desaparecida. Em meio a fragmentos quebrados e poeira acumulada há milênios, ele encontra um pequeno pedaço de argila, do tamanho de uma carteira, coberto de marcas estranhas, com alguns cantos quebrados. Para muitos, isso poderia ser só mais um resto de um passado esquecido. Mas, sem que ninguém soubesse na época, esse achado guardava um segredo capaz de mudar a forma como entendemos a história da matemática. O homem que o descobriu se chamava Edgar Banks, arqueólogo, comerciante de antiguidades e, curiosamente, a inspiração real para o personagem Indiana Jones. Ele não imaginava a importância do que tinha nas mãos. A peça acabou vendida e enviada para a Universidade de Columbia, onde ficou armazenada como parte da coleção de George Arthur Plimpton. O nome dela? Plimpton 322. Durante décadas a tábua permaneceu praticamente esquecida. Alguns estudiosos a conheciam, claro, mas ninguém parecia ver nela algo realmente extraordinário. Era escrita em cuneiforme, o antigo sistema de símbolos usados pelos babilônios, e parecia apenas uma lista comum de números, nada mais. Mas nos anos 1940, alguns historiadores começaram a notar algo peculiar. Aqueles números não eram aleatórios. Eles pareciam seguir um padrão muito parecido com algo que hoje chamamos de Teorema de Pitágoras, a famosa regra que diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados de um triângulo retângulo. E aqui está o detalhe que começou a intrigar todo mundo. Essa tábua foi criada cerca de 1.800 anos antes de Pitágoras nascer. Ou seja, os babilônios já conheciam relações matemáticas que só seriam formalizadas pelos gregos mais de um milênio depois. Agora, antes de eu continuar, preciso te pedir um favor. Se você gosta de descobrir mistérios como esse, histórias reais que mudam o que pensamos sobre o passado, se inscreva no canal agora e ative o sininho. Assim você não perde nenhum dos próximos vídeos e ajuda esse trabalho a continuar. Voltando, mesmo com essa descoberta, ninguém tinha certeza sobre o propósito da tábua. Alguns especialistas acreditavam que ela poderia ser uma lista de exercícios para estudantes de matemática da época. Outros defendiam que era uma ferramenta prática para engenheiros, arquitetos ou agrimensores. Mas havia um problema. A tábua estava quebrada. Partes inteiras se perderam, e isso deixava qualquer explicação no campo da especulação. Assim, por quase um século, Plimpton 322 ficou no limbo, conhecida apenas em círculos acadêmicos, mas sem respostas definitivas. Até que entrou em cena um novo tipo de investigador, não humano, mas artificial. O matemático australiano Daniel Mansfield, enquanto preparava um currículo escolar, viu uma foto da tábua e ficou obcecado pela ideia de que havia algo importante ali. Junto de seu colega Norman Wildberger, ele decidiu usar a inteligência artificial para tentar reconstruir o que faltava. A IA foi treinada para reconhecer padrões numéricos e reconstruir inscrições a partir de outros artefatos da mesma época. Ela analisou cada número, comparou com tábuas semelhantes e preencheu as lacunas com base nas lógicas e repetições babilônicas. O resultado foi surpreendente. Plimpton 322 não era um simples conjunto de números. Era uma tabela trigonométrica, mas não como a que usamos hoje. Em vez de ângulos e graus, os babilônios trabalhavam com razões exatas entre os lados dos triângulos, usando o seu sistema numérico de base 60. Isso significa que eles possuíam um método próprio de calcular triângulos retângulos 1000 anos antes dos gregos e, em certos casos, com mais precisão do que a trigonometria moderna, que sofre com aproximações decimais. Não era uma teoria abstrata, era algo prático. Uma ferramenta que poderia ter sido usada para medir terras, projetar construções e planejar obras de engenharia. E aqui entra outro detalhe que deixa essa história ainda mais impressionante.
Existe outra tábua chamada C427, do mesmo período, que contém o mapa de um campo usado numa disputa de terras. Ela mostra medidas precisas, ângulos retos e cálculos claros de proporção. É exatamente o tipo de trabalho que poderia ter sido feito com a ajuda de Plimpton 322. Se juntarmos as duas, temos o que parece ser um sistema completo. Plimpton 322 como a calculadora teórica, C427 como a aplicação prática no mundo real. Isso muda tudo. Significa que os babilônios não apenas conheciam a matemática avançada, mas a utilizavam para administrar suas cidades, resolver disputas legais e erguer construções com precisão impressionante. Agora pense comigo, se duas tábuas já revelam isso, quantas outras podem estar guardadas em depósitos de museus, ainda não traduzidas ou quebradas, esperando para contar histórias que podem mudar o que sabemos sobre o passado? Plimpton 322 não é só um pedaço de argila, é um lembrete de que talvez estejamos subestimando o conhecimento das civilizações antigas, né? E que às vezes a tecnologia moderna não serve apenas para criar o futuro, mas para redescobrir o passado. Hoje, a inteligência artificial consegue escanear, interpretar e até reconstruir textos perdidos com uma velocidade que nenhum ser humano conseguiria alcançar. É apenas questão de tempo até que novas descobertas surjam, e algumas delas podem ser ainda mais estranhas e perturbadoras do que tudo o que já vimos. E é aí que está a inquietação. Se levamos tanto tempo para compreender a tábua Plimpton 322, quantos outros enigmas ainda não entendemos? Quantos artefatos foram catalogados de forma errada, interpretados de maneira limitada, ou simplesmente ignorados porque não se encaixavam na versão moderna do que acreditamos que os povos antigos sabiam? O temor não é que os babilônios fossem mais inteligentes do que imaginávamos, é que talvez estejamos apenas começando a perceber o tamanho do conhecimento que se perdeu, ou pior, o quanto presumimos sem prova real. A história que contamos sobre ciência e matemática costuma seguir uma linha reta. Do Egito à Grécia, da Grécia a Roma, de Roma ao Iluminismo. Mas Plimpton 322 não se encaixa nessa narrativa, ele quebra a linha do tempo. Sugere que existiram picos de conhecimento muito antes de termos sequer as palavras para descrevê-los. É por isso que a descoberta feita com a ajuda da IA causou tanto impacto. Ela não apenas decifrou números, ela desafiou uma história estabelecida, e narrativas consolidadas são difíceis de abandonar, principalmente quando colocam a nossa civilização como o centro do conhecimento humano. Agora, estudiosos e instituições têm uma escolha: descartar isso como uma curiosidade isolada, ou reexaminar tudo o que foi deixado para trás nas cidades esquecidas. Se há algo que Plimpton 322 e Psi 427 nos mostram, é que nunca devemos confundir antigo com primitivo. Essa descoberta abre uma porta, e ela não leva apenas à Babilônia. Ela pode nos conduzir a outros capítulos perdidos do pensamento humano. E talvez, à medida que a inteligência artificial continue a desvendar o passado, possamos perceber que alguns dos sistemas mais avançados que já vimos não nasceram de supercomputadores ou satélites, mas de pedaços de argila enterrados por milênios sob as ruínas de um mundo esquecido. E você, o que acha dessa descoberta? Deixe sua opinião nos comentários.